recebo aqui a farmacêutica e bioquímica. Correto. Aina Maciel. Ela vai dar algumas sugestões que são importantes para a saúde, para qualidade de vida. A gente sabe que no fim do ano geralmente é natural alguns exageros, sobretudo com a alimentação, ou se aproxima o período de férias, exagero com exposição ao sol na busca do bronzeamento. E ela vai trazer algumas informações importantes para a saúde e que você precisa ficar atento a esses detalhes. Então, a Aina Maciel, ela vai falar, por exemplo, de questões ligadas a peso, excesso de peso, uma alimentação excessiva, excesso de exposição ao sol, dicas para quem vai sair de viagem, vai para um passeio de férias, enfim, e informações que são muito importantes de serem seguidas, serem usadas como referência. Aina, prazer, seja bem-vinda à Rádio São Luís. Bom, vamos começar com o exagero das festas de fim de ano, enfim, inclusive com a alimentação. É uma cultura, mas cuidados são necessários, não é isso? Isso mesmo. Prazer, muito grata de estar aqui, encantada com esse universo da rádio. É a primeira vez não, né? É, primeira vez. Seja bem-vinda, fique à vontade, se ficar nervosa é normal. Ok, as dicas, como farmacêutica e trabalhando num segmento magistral, ou seja, farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação é um segmento que faz produtos cosméticos, medicamentos sob medida, né? É tudo individualizado, de acordo com uma prescrição ou com uma necessidade. E as minhas dicas, eu sigo essa linha também. As dicas são personalizadas. Para algumas pessoas, não basta eu falar, beba 8 copos de água. Se a pessoa tem um ritmo de vida acelerado. 8 copos de água dia. E 8 copos de água dia. Né? E se uma pessoa já tem uma boa ingesta de líquidos na forma de alimentos, que é possível, às vezes de frutas, se a pessoa já come meia melancia dia, meio melão, meio abacaxi, não tem necessidade de eu mandar ela tomar 8 copos de água. Então o que eu quero trazer com isso é que até as dicas são personalizadas, né? Não é bom a gente seguir assim aquela regra geral, né? Cada um é cada um, e essa é a proposta da farmácia de manipulação, certo? Mas claro que existem algumas dicas cabíveis para todos, né? Lembrar quando estiver na ceia, quando estiver naquelas delícias à sua frente. Às vezes a gente tem toda uma cultura, os aniversários são feitos em volta de um bolo, como um docinho, você merece. Então você mudar um pouquinho esse contexto, e quando você estiver de frente para o docinho, você merece não comer esse doce, né? Você merece continuar bela, continuar belo, continuar saudável. Então, com isso, só um eu mereço, são as exceções, né, que viram regra. Diga uma coisa, refrigerante é muito comum no meio da população, as pessoas de modo geral tomam muito refrigerante, enfim, que é mais do que o docinho. Eu tenho a impressão que o refrigerante é mais comum. E o refrigerante, as duas linhas, né, são maléficas. Tanto o normal, por causa do açúcar, e o zero também por causa do excesso de aditivos químicos. Então, o melhor é você não tomar. Mas, olha só, a pessoa às vezes não vou tomar refrigerante. Estaria associado ao que? Diabetes, aumento de peso? Isso. Exatamente. Diabetes, aumento de peso. Doce, né? São açúcares em exagero. Mas quem tem diabetes e quem está acima do peso, lembrar que o suco da fruta também é ruim, né? Aí vai as dicas que cada um é cada um. Então, nem sempre o suco de fruta que está liberado para uma pessoa que está com um contexto nutricional, um contexto de saúde, para aquela pessoa o suco é bem-vindo, mas para outra que está com sobrepeso, já o ideal é água. Entendi. Interessante. Bom, no fim de ano, as pessoas exageram mais exatamente com o que você já fez uma pesquisa, constatou o que entra de uma forma mais exagerada no cardápio de Natal, virada de ano, enfim? Variado. E as sobremesas.
Sim, as pessoas não resistem. Cerveja, alguém já disse que seria o pão líquido, né? Exatamente. Engraçado, pão é uma coisa natural no café da manhã, né? Exato. Mas eu fui ver e eu costumo comer, quando era adolescente eu comia 3, 4. Hoje, 1. A fome não é a mesma, mas quando muito 2 num jantar, depois de ter almoçado meio-dia, enfim, de repente entram 2. Mas quando era adolescente eu comia 4 pães, né? Essa coisa do adolescente come muito, porque não engorda mesmo, né? E hoje querem tirar o pão da gente. Mas né? é impressionante que um pão ele tem uma caloria que seria comparável não sei quanto tempo de sei lá, 1 hora de esteira. Acho que uma esteira você gasta 400 calorias. Um pão tem mais da metade disso. Um hambúrguer é por aí. Ou seja, que trabalho dá para você queimar em caloria com aquilo que você consome num simples sanduíche, né? E é complicado cortar essas coisas, mas elas... Porque já está na cultura, né? Uhum. E não é só a caloria que a gente tem que considerar. O quanto que ele eleva a glicose no sangue, que a gente fala que Falando do quê? Do pão? Do pão. Uhum. Alguns alimentos têm um alto índice glicêmico, quer dizer, elevam tanto açúcar no sangue, e aí faz você acumular gordura. Então, a questão sai da caloria em si. Não compensa isso não, né? Compensa. Parcialmente. O melhor, tem mais resultado fechar a boca do que a atividade física. A atividade física é complementar. Ajuda até pelo hábito, né? Pela mudança do hábito, da rotina, trazer aquela consciência, aquela busca. Mas o que ajuda a emagrecer mesmo é o balanço na alimentação. Sim, e no caso, vamos lá, de uma forma prática, obviamente que tem que se evitar exageros. Você falou sobre manipulação, farmácia de manipulação, medicamentos, enfim. O que tem de novidade em relação a esses produtos manipulados que podem auxiliar nessa maior qualidade de vida, enfim, auxiliando para uma alimentação mais saudável, para perda de peso? O que tem de novidade por aí? Porque eu acho que é uma realidade pouco conhecida da população. A gente conhece o básico, tradicional, fechar a boca, ou uma escolha mais saudável de alimentos. Mas produtos para serem ingeridos por meio da manipulação, é possível. Eu acho que isso ainda é de pouco conhecimento em relação à população como um todo. A farmácia de manipulação dispõe desde substâncias químicas com ações específicas na cabeça para inibir apetite, né, no sistema nervoso que a gente fala, sistema nervoso central, até substâncias de origem natural que vão fazer essa inibição fisicamente, dando saciedade. Existem substâncias inibidoras de carboidrato. Você falou pão, eu lembrei agora, tem substâncias de origem natural que inibem a absorção do carboidrato, que quebrado vira açúcar. Tem várias substâncias de origem natural. Você falou para inibir o apetite, né? É uma forma do indivíduo perder peso, né? Isso. Às vezes a cabeça está querendo, mas o físico não dá conta, né? Você tem aquela saciedade. Então também tem esse mecanismo. Minha esposa já usou e ela disse que de fato você perde a fome, que às vezes até esquece de comer. Quando vê, está sentindo fraqueza, opa, tem que comer. Tem outros que ajudam também a acelerar o metabolismo também. Seria, sim, porque metabolismo lento engorda. Exato. Com a idade você vai ficando com um metabolismo mais lento. Por isso que quando você é adolescente faz muita atividade física, o metabolismo é rápido, você come de tudo, mas tudo é devidamente logo consumido e queimado pelo corpo como energia. Se você chega aos 40 anos, não, Impressionante. A partir dos 30 a gente está perdendo. E aí quer dizer que o medicamento acelera o metabolismo como se você estivesse voltando a ser... Isso, algumas substâncias... começo da juventude. Algumas substâncias são termogênicas. O café, por exemplo, que é natural, né? Então tem muitas extraídas do café que tem essa ação termogênica, por exemplo. Uma coisa, café, a gente sempre teve a informação que café faz mal para a saúde. Enfim, a última que eu li que é bom para a memória. Eu não sei, eu sei que eu não tomo café à noite, mas aqui eu me acostumei a tomar muito café à tarde. Explico. Por exemplo, se eu tive uma boa noite de sono e dormi pelo menos 7 horas ou pelo menos 6 horas, eu não sinto sono à tarde. Mas, por exemplo, durante a madrugada eu não tive uma noite bem dormida, eu dormi 3 e acordei 7 para trabalhar. Então eu vim para cá sentindo muito sono, eu estava quase dormindo, eu me enchi de café para o sono ir embora. Como é que é? Eu fico na dúvida porque a cada momento vem uma pesquisa diferente, né?
E as últimas que eu vi falaram bem do café. Não, o café é excelente. Eu não sei. Em mim, quando eu tô com muito sono, o café resolve minha vida, né? Me deixa acordado. Mas eu acho que o problema é que se eu tomar muito, pode comprometer meu sono lá na madrugada, né? Eu sou suspeita porque eu adoro café. Mas o café depende da pessoa que ingere, né? Algumas pessoas com comprometimentos cardíacos têm que ter atenção. Mas em geral, se não for em excesso, o café é maravilhoso. O café tem substâncias antioxidantes, né? O café tem até traços de vitamina C. Algumas pessoas não sabem, mas tem até alguns traços de minerais. Então, não é só a substância cafeína ali, né? Entendi. E depende do tipo de café também, né? Existem vários no mercado. Tem os cafés gourmets, né? Assim que se fala, que tem maiores concentrações ainda de substâncias flavonoides, que são os antioxidantes. Então, não sei se já vi café orgânico, não, acho que estou confundindo. Não, existe no mercado também, o café orgânico. Obviamente que não são acessíveis à população, porque os produtos orgânicos são muito caros, né? Açúcar orgânico, enfim. Mas um cafezinho é ótimo, Você sim. compra um açúcar de R$2, aí eu compro um açúcar fit, né? Agora vá para o açúcar orgânico, vai para 13, 14, 15 reais, enfim. Obviamente que não dá para consumir o tempo inteiro, mas eu acredito que a tendência é popularizar, né, daqui a algum tempo. E aí isso obviamente que será bom para a população. Você falou do café, do açúcar, desculpa, eu lembrei que eu posso dar uma dica. O café, o problema do café às vezes é o que você toma com ele. Então, café com leite não é para todo mundo. Né? Tem muitas pessoas que estão manifestando aí níveis de intolerância, né, de alergia ao leite, à lactose, né? E a lactose é um açúcar, né? Leite pode engordar. Então, pessoas diabéticas ou já com sensibilidade insulínica, propensas ao diabetes e tudo mais. Então, o café, o ideal é puro. Até com adoçante, tem alguns adoçantes não adequados. Eu tenho um primo que ele toma sem açúcar, mas eu acho horrível. Eu tomo café puro, é muito bom. Você se acostuma, é uma questão de hábito. Meu Deus. É hábito. Porque aí você sente o gosto do café mesmo. Eu já tentei. Açúcar mascara, adoçante mascara o gosto verdadeiro. Talvez diminuir o açúcar aos poucos funcione, né? Mas eu consigo até sentir se o café é velho ou não. Porque eu tomo ele puro, você me dá um café, eu falo, olha, ele foi feito 2 horas. Meu primo, ele é mais velho que eu, acho que deve ter 47, 48 anos, mas ele é magrinho, tá bem em forma e a mãe dele me comentou que ele come pouca coisa com açúcar. Meu Deus. Pronto, então tem que ter uma grande disciplina para conseguir isso. Mas é um hábito mesmo. Outra coisa, você falou de leite, o fisioterapeuta Carlos Eduardo, ele me falou, né, que o leite ele causa inchaço no intestino, às vezes quando tem dilatação aqui na região do abdômen, tem relação com o uso do leite. Eu sei que por um curto período de tempo eu cortei trigo e leite e de fato minha barriga diminuiu. Impressionante como emagrece, né? O difícil é você ter uma alimentação que não tenha trigo e leite, uma né? Sociedade que consome todo o tempo. Pois você gosta, é um sacrifício muito grande. Era uma questão de educação, de hábitos, é difícil mudar, mas seria uma questão de educação, de, enfim, formar melhor a população também? Sim, formar melhor, porque as pesquisas têm mostrado que o trigo de hoje em dia não é o mesmo de antigamente. Sofreu aí modificações genéticas, então o nosso organismo não está conseguindo decifrar, não está conseguindo lidar com esse trigo, né? De modo geral o quê? Biscoito e pão? Biscoito, pão, macarrão, deixa eu ver o que mais. A aveia pode conter traços também de glúten. Então é isso. O problema é o glúten? É o glúten. É a substância que é uma proteína do trigo. Isso. Que é engordativa é o glúten. Isso. Entendi. Exatamente. E o leite também engorda porque... Por causa da lactose, que é um açúcar contido no leite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu falei com o fisioterapeuta Carlos Eduardo, ele começou a investir em nutrição, enfim. Ele me deu uma informação e me mostrou num livro. Ele até me emprestou que a tese era a seguinte, que o homem é o único mamífero que depois de uma certa fase continua usando leite. Todos os animais, de modo geral, deixam a amamentação e o consumo de leite. O ser humano mantém. A ideia é de que isso seria errado, porque você teria que cortar o leite. O que eu acho estranho da informação
É porque, por exemplo, na idade adulta, os ossos fragilizam, né? Precisam de cálcio, enfim. Qual é o nome daquela doença mesmo que fragiliza os ossos? Osteoporose, obrigado, Regina. E que eu saiba, o leite, o cálcio, exatamente por fortalecimento dos ossos. Aí eu me pergunto, você corta o leite, de onde é que vai vir o cálcio? A fonte mais popular. É complicado, né? Mas se popularizou muito o leite como a principal fonte de cálcio, mas existem outras, muitas outras. Folhas verdes, atum, sim, sardinha também tem, castanhas. E não a formação óssea não é só o cálcio que é importante. As pessoas esquecem de outros minerais que participam aí, como o magnésio, certo? O magnésio é essencial, tem que ter uma proporção aí para o cálcio se firmar. E também a vitamina D, que teve uma popularização aí, a vitamina D conhecida como precisar do sol, né? Então precisa de outros elementos. As pessoas acham que basta tomar o leite. Ainda tem mais. O leite, esse cálcio é muito sensível a outros elementos. Então não adianta você tomar um copo de leite, tomar um copo de refrigerante, está competindo aí. O ácido fosfórico. Competindo em que sentido? A absorção do cálcio. Então o que eu quero mostrar é que, por mais que você ingira muito leite achando que está absorvendo cálcio, mas está tomando leite com café, está tomando leite e logo depois um copo de refrigerante, então você não está absorvendo direito o cálcio. Então lembrando que não é só o cálcio, não está presente só no leite, tem outras alternativas. Acaba impedindo uma absorção adequada. Isso, do cálcio. Não basta só tomar o leite, ok? Então o ideal, assim, já que existem, da nossa cultura também o café com leite, ou leite líquido, enfim, o ideal é pelo menos reduzir, né, o consumo. Exato, porque compete um pouquinho o café com leite nessa absorção do cálcio. Tomar refrigerante demais prejudica os ossos, porque atrapalha nessa absorção do cálcio. Ingerir mais folhas verdes para garantir esse cálcio. Agora, você é da farmácia facial de manipulação, farmácia de manipulação, né? Em relação ao que nós estamos falando sobre cuidado com a saúde a partir da alimentação, existem produtos manipulados que podem substituir, por exemplo, a gente fala de leite, enfim, de outros alimentos, e supostamente se consome para que o organismo tenha acesso a certos nutrientes, cálcio, enfim. Esses produtos manipulados também substituem. Eu vou cortar o leite, mas tem um cálcio no medicamento manipulado, ou estou exagerando? Não, existe sim. Existe também? Existe. Ou seja, uma coisa com mais qualidade, cálcio melhor trabalhado. Evoluiu muito, né? A ciência da alimentação. Tem até brincadeiras, né? Tem até que daqui a pouco a gente vai estar ingerindo cápsulas, né? Em vez de estar comendo. Que a gente está sintetizando, muita coisa sendo transformada. Fala de ômega 5, enfim, que já vem no peixe. Enfim. E aminoácidos, proteínas, formas de carboidrato. Mas detalhe, isso é suplementar, né? É suplementar. O ideal não substitui a alimentação. Não, o ideal, a melhor fonte de obter esses nutrientes é na alimentação. E no caso de alguma deficiência, você complementa com esses produtos. Perfeito. Né? E de modo geral, a população tem consciência disso ou não? Só entra numa moda sem saber, vou comprar isso aqui e vou consumir. É o diferencial de uma farmácia de manipulação, porque a proximidade com o profissional farmacêutico é maior do que uma drogaria, né? Às vezes, porque na farmácia de manipulação você tem acesso lá ao laboratório de fabricação, ao profissional que está participando dessa fabricação. Industrializado é ali aquela grande escala, tem aquele distanciamento. Tá. Vamos falar um pouquinho de um outro item da nossa conversa. A gente fala um pouco de alimentação, emagrecimento, enfim, material manipulado para auxiliar nessa qualidade. A gente falou sobre excesso de exposição ao sol pelo período de férias, enfim. Hoje já temos mais consciência de que a exposição ao sol traz uma série de problemas. Não é só câncer de pele, enfim. Melhorou bastante mesmo. Eu, quando tenho profissões que já tive repórter, quando eu ficava muito exposto ao sol, minha pele ficava muito oleosa e surgiam muitas espinhas, né?
tem que evitar o exagero com a praia, né, com o bronzeamento, o exagero com uma exposição excessiva ao sol, não é isso? A população precisa também tomar cuidado com isso, não é, Aina? Exatamente, a mesma dica do café, o problema é o excesso, porque um pouquinho o sol é maravilhoso. Inclusive, a gente falava de alimentação, a alimentação também afeta a pele, né? Exato, também. Se você puder juntar as duas coisas, né? Sol, alimento e danos à pele, fique à vontade. A gente precisa do sol agora para, tá mais que comprovado, para sintetizar a vitamina D, né? Que é uma vitamina que na verdade é um pró-hormônio. Deixa eu ver o que mais. O sol ajuda até alguns problemas de pele, porque tem uma ação que a gente chama de imunossupressora. Então, por exemplo, psoríase, até algumas formas de alergia. Psoríase, aquela história que eu te comentei agora, a dermatologista já fala. Será que um pouquinho de sol é bom. O psoríase, o que é? É como se fosse uma descamação na pele e uma inflamação também. Eu tô rindo uma outra coisa que a Amadeu tá de sacanagem comigo. Depois. A psoríase são aquelas placas que se formam com descamação, com vermelhidão. Um pouquinho do sol ajuda. Regina já entendeu aqui. Olha, se a entrevistada perdeu a concentração no que ela falar, eu vou te responsabilizar juridicamente. Foi o Rodrigo, é? Foi o Rodrigo quem ligou? Ah, tá certo, Rodrigo Costa, tá? Porque eu falei assim, não, porque ficava com exposição à pele, a pele ficava oleosa. Aí ele disse que isso é coisa de flamenguista. Rodrigo. Não, Rodrigo, eu não torço pro Flamengo, entendeu, Rodrigo? Nem pro Corinthians. Olha só, Aina, vamos lá. Pra gente, são 5h31, pra gente fechar bem. Por favor, faça uma síntese assim das informações necessárias para o final de ano no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito à exposição ao sol. Se o ouvinte quiser tirar alguma dúvida, enfim. Se você quiser falar também sobre produtos industrializados versus produtos manipulados que me parecem ser mais naturais, claro que tem coisas que não vai substituir, acredito eu, produto químico, remédio químico, enfim, mas existem coisas que são mais saudáveis, que são manipuladas, que é o caso de você, da facial, enfim. Fique à vontade para trazer, enfim, o que você considera que é mais relevante para trazer de informação para quem vai passar o fim do ano e deve evitar exageros. Eu vou começar com esse finalzinho que você falou da comparação do industrializado e do manipulado. Não necessariamente o manipulado é mais natural. O grande diferencial é o manipulado adequar aquelas concentrações, aquele produto, de acordo com a necessidade do paciente, do usuário. Tem muitos produtos, medicamentos que não são disponibilizados no mercado pela indústria farmacêutica. Porque não convém, né? Não tem saída, não tem retorno financeiro, então não há esse medicamento no mercado. Então entra um manipulado e disponibiliza aquela substância, aquela fórmula. Às vezes é um paciente, é um usuário pediátrico. Então, e a indústria só disponibiliza aquele medicamento em comprimido. Então o manipulado vai transformar, vai fazer em xarope, vai mudar o sabor também. E isso ajuda na adesão do tratamento. A manipulação ajuda muito pacientes alérgicos, onde tem que se tirar algumas substâncias, como a própria lactose ou algum corante específico. Então, e tem também a linha natural, né, a origem natural. Mas a manipulação também trabalha com substâncias de ação no sistema nervoso, também trabalha com drogas pesadas. Eu gosto de falar isso para impactar. Só um ouvinte aí na linha que acho que quer fazer uma pergunta para você, Adailton. Boa tarde, você fala de onde, Adailton? Boa tarde, Adailton. Boa tarde, Sandro. Tudo bem? Prazer estar falando contigo. Bem-vindo. Você fala de onde? Do Bom Jesus. Bom Jesus. Pois não, é uma pergunta para a entrevistada? Isso. Pois não. Doutor, olá, Adailton. Eu sou diabético. Acabei de 3 meses que eu fiz um transplante de rins. Graças a Deus estou bem, mas sou diabético também, né? E eu tomava leite, a nutricionista me passou leite sem lactose, mas em pó, né? Ok. Aí outra nutricionista me passou que eu tinha que tomar esse leite sem lactose,
mas fosse líquido. Dá para você me dizer alguma coisa sobre isso? Você vai ficar na linha ou vai aguardar a resposta? Eu vou aguardar, eu estou ouvindo aqui, eu vou aguardar no rádio. Tá, ok, pois não. Adailton, se for... Adailton, né? Isso. Olá, boa tarde. Se for a mesma ação do leite, eu não vejo diferença de ser líquido ou em pó. Talvez só se ela mudou a marca, né? Alguém passou marca X em pó, aí a outra especialista falou, não, é melhor você usar a marca Y, que é líquida. Mas aí houve uma diferença nas marcas, na composição da fórmula. Mas por ser um pó e outro líquido, eu desconheço o que vai atrapalhar na sua glicemia, ok? No caso, no seu diabetes. Não vejo associação. Não sei se eu fui clara. Vamos lá, só um momento, seu Rubens. Outro ouvinte na linha? É outro ouvinte na linha? Agora, essa questão de leite com lactose líquido ou em pó, existem... às vezes são aquelas coisas que são opiniões que mudam de um profissional para outro, cada um com sua razão. A gente sabe que nem sempre tem um em pó e tem um líquido sem lactose, né? Pelo que eu entendi que ele me disse, ele estava tomando um sem lactose pó e algum profissional falou, tome o sem lactose seria líquido. Né? Você disse que não vê diferença. Não vejo diferença, sendo sem lactose. Né? Entendi. Tá, já. Sim. Pois mas tem uma relação de o indivíduo, o senhor depois lê, há alguma relação de lactose, ingerir leite sem lactose diabético, quem é diabético convém que não tome, que não consuma leite com lactose, é isso? Sim, porque a lactose é um açúcar, então ela pode interferir aí nesse controle de glicose, né? A lactose no leite, assim como o trigo, é o que causa a engorda, então? É um dos principais itens que engorda, sim. Voltando à questão do gosto, eu já tomei leite sem lactose e acho horrível. Ou seja, na verdade, tudo que é mais saudável é menos gostoso, né? Porque o açúcar tem uma... dá um quê no paladar, né? Que aí tem uma ação no cérebro, um mecanismo. Engordagem. Marco Aurélio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sandro. Boa tarde a doutora, não sei, eu não gravei o nome. Aida. Ainá. Perdão, Ainá. Doutora Ainá, eu ultimamente tenho tentado utilizar determinados produtos que não fazem mal. Eu queria saber sua opinião sobre açúcar mascavo e sobre o sal marinho. Esses dois produtos, o açúcar mascavo já usei durante muito tempo, quando era adolescente até começo da vida adulta, depois deixei. Agora, sal marinho, estou começando agora, né? E aí eu queria saber sua opinião sobre esses produtos, se realmente, quais são as contraindicações, ou se realmente não são tão benéficos quanto dizem que são, né? Seria esses dois produtos assim de primeira, tá bom? Ok, boa tarde. Esses obrigado, produtos, eu concordo com o uso, se relacionar eles com a versão mais famosa, né? O sal normal e o sal marinho. O sal marinho é bem interessante. Mesma coisa o açúcar mascavo entre o açúcar branco refinado, né? Melhor o açúcar mascavo. Por quê? Porque eles são uma forma menos processada, né? O açúcar mascavo, por exemplo, ele retém os minerais, né? Que o açúcar tem lá proveniente da cana, enquanto o refinado passou lá por vários processos de purificação e você acaba perdendo esses elementos sensíveis e ficando só o elemento açúcar, né? Daqui que ele sozinho aumenta a glicose, todos aqueles malefícios que a gente já conhece, diabetes, engordar. Então eu gosto dessas alternativas, essas foram boas escolhas a meu ver. Ainá, há alguns programas em TV, em canais, né, da TV fechada, né, falando daqueles obesos mórbidos nos Estados Unidos, gente que tem 250 quilos, 300 quilos, pessoas que um dia tinham um peso abaixo de 100 quilos, inclusive ex-atletas que um dia passaram a ter quase 300 quilos. É muito, dá a impressão que é muito, assim, eu não sei, e em comparação com a população brasileira, me parece que isso é muito mais intenso entre eles, né?
O que dá para falar sobre isso? A obesidade é um problema seríssimo nos Estados Unidos. Isso tem relação com a alimentação também? Tem sim. O excesso, as pesquisas têm mostrado uma novidade, que é o seguinte: nós condenamos por muitos anos as gorduras, né? As gorduras saturadas. E está acontecendo no meio científico uma revisão de vários estudos e comprovos alguns mal entendidos. Então essa gordura que mandaram a gente tirar do nosso tempo de vovó, as gorduras saturadas, da banha, né? Parece que até que coincide. Depois que a gente deixou de cozinhar com essas gorduras, começou a cozinhar com óleo de soja, óleo de milho, girassol, né? Parece que a gente começou a engordar mais. Porque a indústria... É girassol, canola? Isso. Canola nem planta canola é 100% química. Então tem muito equívoco aí, tem muito apelo. Tem uma diferença da tradicional, porque era o óleo, era soja, né? Óleo de soja, canola. Sabe o que é melhor para cozinhar? Melhor para cozinhar? Óleo de coco. O azeite, se bem que o azeite tem um detalhe aí de estabilidade de temperatura, então você não pode cozinhar qualquer coisa. O azeite o melhor é a frio ou cozido. Então óleo de coco, se não tiver... Mas óleo de coco tem normalmente em prateleira do supermercado? Não. Infelizmente não. É um artigo um pouco dessas exótico, opções, canola, mas já está melhorando. Girassol, tem um terceiro item que agora... A facial tem óleo de coco. Tranquilo, você vai deixar o contato já. Então quer dizer que a gente pensa que é mais saudável, não é bem assim, né, essas opções. Tem se mostrado umas pesquisas, eu sou a favor dessa corrente, dessa linha de raciocínio. Que o que tem engordado a gente, né, que você falou de obesidade mórbida, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que tem engordado a gente, a meu ver, não são as gorduras, não são as frituras, mas é o excesso de carboidrato. É de pão, é de macarrão, de arroz, de biscoito, até a linha fitness, até essas alternativas que a indústria traz de alimentos, contém muito açúcar e muito carboidrato. Eles tiram a gordura. O leite, eu sou a favor do leite integral, em vez do desnatado. Eu só uso o integral, porque eu acho desnatado horrível também. O desnatado, ele tira a gordura. Semi-desnatado, porque ainda tem gosto, mas... Ele tira a gordura e compensa com açúcar. É o que acontece com muitos dos alimentos. Engorda de qualquer forma. Exato. E às vezes até mais. E o carboidrato tem ali um mecanismo, a gente não são só calorias que a gente está tratando aqui. Não, eu confesso, eu vou muito pelo gosto. É uma corrente que tem muita polêmica, a minha. Eu já tentei usar leite desnatado, aquilo eu não consigo, aquilo é muito ruim. Olha só, meu Deus, eu estava com uma pergunta aqui que... sim, lembrei. Vamos lá, margarina e antiga manteiga. Obviamente, aí eu compro muita coisa, eu vejo a quantidade de calorias. Na hora de comprar um pão de forma, eu gosto de um misto. Eu gosto de preparar um misto com presunto e queijo, né? O mais gostoso é o pão de leite, mas é o mais calórico. Aí você tem lá o tradicional, que não é tão gostoso assim, e tem lá o Petrópolis, que é o segundo mais gostoso depois do de leite, mas tem bem menos caloria. Aí eu vou nesse. Mas, por exemplo, margarina, tem uma marca preferida, né? Enfim, e acho muito mais gostoso a manteiga. Tem mais caloria. Mas eu li que já estão revisando essa coisa que durante muito tempo, não, margarina é melhor que manteiga. Já comecei a ler que não é bem assim. Não sei se está coincidindo com o que você está falando. É exatamente essa linha. Para falar da manteiga e margarina? A manteiga é a gordura que mandaram a gente tirar. A gordura natural que as nossas avós preparavam, né? Aquela manteiga, mandaram a gente tirar falando que era responsável por várias doenças, problemas cardíacos. E é como eu falei, tem se revisado vários artigos científicos e tem mostrado que não é isso, que não é bem isso. Então tá aí, tá tendo um combate aí dos grandes. E é uma grande discussão, na verdade. O que? É mais incerteza que corta a manteiga, não corta, ou consome moderadamente? A margarina é uma gordura muito falsa, é uma gordura processada, é a gordura trans, certo? Então ela que é a corrente margarina que eu light. Não, também são só os apelos industriais, os apelos de não é bem assim, de venda, tão light, exato. 35% menos calorias. Eu sou a favor da manteiga. Claro também, cuidado com
com excesso. Muito, né? Aí entra o profissional nutricionista para fazer a prescrição nutricional, porque aí você tem todo um equilíbrio do total de gorduras ingeridas, dos tipos de gordura, ok? Mas no caso de Amadeu, ele tem muita progesterona, Amadeu? Aí ele não... Olha só, voltando, eu perdi a minha capacidade de fazer piada com a Amadeu, estou preocupado com isso, eu tenho que renovar meu estoque. Tá sem graça? Achar outra cobaia, tá certo. Agora, a gente fica na dúvida, você falou de vinho, tá, faz bem pro coração, já foi mais demonizado, não, só uma taça, não toma... A gente fica na dúvida para querer saber se essas informações elas são mais de interesse comercial, elas seriam mais ideológicas ou científicas, ou são científicas mesmo. Já demonizaram mais o café, já está dizendo que faz bem para a memória. O fato é que nós que somos leigos, a gente fica muito confuso. E às vezes não sabe como filtrar devidamente essas informações tão conflituosas, né? Ou seja, é porque a coisa está em debate mesmo, há muito mais incerteza, ou é interesse comercial, ou não é isso, está se tentando descobrir a manteiga faz mais mal que a margarina, ou vice-versa. Como é que a população leiga poderia trabalhar com essas informações que parecem se contradizer? Infelizmente tem muito jogo de interesse por trás, muito. Enquanto não sair num Globo Repórter, né, num canal de grande repercussão, com um grande apresentador, as pessoas não compram a ideia, né? Eu vi uma crítica recente na internet que falaram de condenar o tipo de alimento, promoveram outro, disseram que era intencional para aumentar a venda de um produto, não sei. Bom, o fato é que pra gente é difícil saber. Afinal de contas, elimina o café ou deixa o café? Deixa o café. E é recente essa coisa de mesma elogio coisa do ovo, né? café. O ovo também vai e volta, né? Sim, ovo. Antigamente tinha até suplemento, não, só com base na clara do ovo. Condenaram o ovo por causa da gordura dele, né? Principalmente da gema, né? Exato. E o ovo aí, é agora? maravilhoso, é um dos alimentos mais completos. Eu não vou falar mais completo que eu posso estar esquecendo de algum, mas eu acho que é o mais completo. O ovo é maravilhoso. E ovo é difícil tirar a gema. O ovo só com a clara é sem graça também, né? Pra mim vai o ovo todo. Não sou a favor da separação das partes, não. É que nem feijão e arroz, mas, enfim, se bem que menos arroz, né? Menos arroz. Não, mas na verdade, o feijão também não é indicado para todo mundo. O feijão é cheio de antinutrientes, ele compete muito com os outros. A gente não precisa comer feijão todo dia. Não precisa se você tem uma boa alimentação, tem lá sua proteína, sua carne. O feijão e o arroz é um bom apelo para quem não tem muitas boas condições, e aí o arroz e feijão vai estar lá complementando seus nutrientes. Mas se você tem lá sua carne, suas folhas verdes, pode rejeitar o feijão. Não precisa de feijão todo dia, não. Feijão atrapalha muito a absorção de outros elementos. Nossa, a gente teria que ter uma série de entrevistas para falar de cada produto. Feijão, vamos analisar o que a ciência da nutrição fala da atualidade do feijão. E eu acho que seria bem interessante isso. A gente pode até ver posteriormente. Tanto que pessoas têm gases, né? Pessoas têm muita indigestão com feijão. Eu vou colocar um ouvinte, a gente tem só 3 minutos, né? Augusto, rapidinho. Doutora Aina, né? Correto. Em relação à questão do leite desnatado e o sem lactose para diabético, qual que seria melhor? Outra coisa, sobre essa questão da obesidade, das gorduras mórbidas, que foi falar algum tipo de alimentos aí, a questão do fast food e tal, tem a ver, e outra coisa, essas questões hormonais hoje que vem na alimentação não tem a ver também com isso? Muito obrigado. Valeu. Aí ele falou fast food, porque durante muito tempo se falou que o excesso de obesidade entre os norte-americanos era fast food. Aí você já está trazendo outro referencial. Não, é trigo, mas leite. O trigo, o leite e os carboidratos estão presentes no fast food. Então também. É fast food. Também, né? Também. Entendi. Mas também é o biscoitinho. Mas até naquilo que parece ser mais inocente. Exato, também tá lá naquele biscoitinho, na barrinha de cereal, né? Barrinha de cereal, é? Barrinha de cereal. Ixi, eu gostava muito, eu achava que aquilo é muito saudável, né? Não é tão assim? Não. Tem se feito versões melhores, né? Mas
em geral, usufrua do que a natureza já dá, né? Sim. Folhas, frutas, tá com vontade de comer um doce, um açúcar, até um pão. Pão, às vezes, você tá pedindo No churrasco, na hora da açúcar. picanha, corta a gordura, né? Só a carne também, né? Olha, para Não. mim vai um pouquinho de gordura. Essa gordura é natural. O problema da gordura são as gorduras trans, a gordura desses óleos processados, é a gordura da margarina, a gordura do bolado. Eu vou depois combinar coisas específicas para mim. A gente pode fazer assim, olha, doutora Aina, vamos trabalhar com tais produtos. O que dá para informar sobre eles? E aí uma sugestão do que isso, de como substituir essas coisas que são tão tradicionais na nossa mesa. Margarina, é muito comum. Se não dá para cortar, vamos diminuir, mas na hora de cortar, troca por quê? Vamos tentar ver aí. Por exemplo, dia de sexta-feira, acho que é um bom dia para a gente tratar de saúde e alimentação. E causar polêmica, né? Porque alguns com certeza vão, nossa, mas o que é isso? É tão diferente. Para mim era margarina, né? Mas Só um detalhe, Augusta, ela já tinha falado sobre isso, porque eu acho que você acabou de ligar o rádio. Enfim, aí o tempo até acabou, não vai dar para ela te responder a contento. Mas a doutora Aina, eu gostei da entrevista com ela, a gente vai marcar outras coisas aí sobre alimentação. Porque de repente dá muita dica na hora de ir para o supermercado ou de repente produtos manipulados podem passar a se tornar mais normais, mais frequentes na nossa dieta, por exemplo. Doutora Aina, muito obrigado. Aina Maciel. Né? A Ainá. Tem um detalhe só no... Ainá. Ainá. Farmacêutica e bioquímica, né? Correto. Bom, deixe seus contatos aí, o nosso tempo até já acabou. Agradeço muito. Eu estou muito feliz, eu que agradeço a oportunidade. Bom, quem quiser entrar em contato com você, facial, facial 3878-5000 é o telefone. 3878-5000. Acho que está bem fácil de gravar esse. Uhum. E nós estamos nas redes sociais, Facebook, Facial Farmácia, Instagram, Facial Farmácia também. Pronto. E aí dá para tirar outras dúvidas também. À disposição. Um abraço a todos. Da conversa. Muito obrigado. Tá. Obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.